Boa noite. Meu nome é Gertrudes. Eu estou já há alguns anos aqui no Ministério Mudança de Vida e que de fato mudou a minha vida. Que eu era uma pessoa praticante de rituais, eu era autodidata em prática de rituais. Então tinha uma livraria lá no centro da cidade, até na 24 de maio, que eu comprava livros lá para praticar rituais. Então até o dono da livraria, o funcionário lá já me conhecia e falava, ó, os livros que a senhora gosta já não está mais nessa seção, agora está naquela outra seção. Quer dizer, já me conhecia. Então eu chegava em casa e praticava rituais e morando na casa de uma senhora crente, que é minha amiga já há muitos anos. Mas só que o vazio que havia dentro de mim nunca era preenchido. Eu tinha uma necessidade muito grande de trabalhar meu lado espiritual. Mas só que eu trabalhava dessa forma. E fora isso, eu passei pelo budismo, Rosa Cruz, prática da feitiçaria Wicca, que algumas pessoas até já devem conhecer sobre isso. Passei também por rituais, cultuar anjos, sabe? Eu achava lindo cultuar anjos, tinha até imagens e fazia rituais também invocando anjos, né? Ao invés de invocar o Deus vivo. Aí continuava com aquele vazio. E também eu tinha um problema muito sério de angústia, tinha vontade de me suicidar, sofri de uma insônia terrível. E quando mesmo dormindo, eu sabia tudo que se passava à minha volta. Então, as pessoas que estavam conversando perto de mim enquanto eu dormia, aí no dia seguinte eu levantava e falava, ontem vocês estavam falando assim, assim, assado. E quando eu não conseguia dormir, sofria de insônia, então eu tinha uma parede cheia de fita de VHS, que quando eu não conseguia dormir, que não tinha uma programação que me agradasse, então eu ficava assistindo filme. E aí, no dia seguinte, também, minha sonolenta, assim, ainda continuava assistindo o programa de televisão. E foi nessas zapiadas, no final de semana, que eu descobri a Bispa. E me chamou a atenção. Às vezes eu queria mudar de canal, mas não conseguia. Aí, na semana seguinte, já ficava esperando ela chegar para dar a palavra dela, né? E aquilo ali começou a me chamar a atenção. Mas, mesmo assim, eu ainda continuava em outro ministério, né? Que eu sou de outro ministério, mas eu continuava com as mesmas angústias de antes. Eu xingava muito, tinha mania de xingar. Eu não falava português, eu falava palavrões. De tanto palavrão que eu falava. Mas, graças a Deus, Deus mudou o meu palavreado, né? O dia que eu li o livro, o capítulo 6 de Isaías, né? Que o anjo tirou as brasas do altar, colocou nos lábios para tirar a iniquidade, eu pedi para Deus para fazer a mesma coisa comigo. E aí eu comecei a mudar. Não foi fácil, não. Isso aqui, anos falando um idioma errado, né? Aí, depois que a gente se converte, passa a falar o idioma de Deus. Quanto tempo a senhora viveu com essas práticas, com esses rituais? Eu vivi mais de 10 anos. Eu tinha uma parede cheia de VHS, né, do filme, e também uma parede cheia de livros. Mais de 100 livros. Todo mês eu comprava um livro. E ao longo de quase 10 anos, chegou a dar mais de 100 livros. Deu mais de 10 pilhas de 10, né, que eu amontoei pilha de 10 em 10 e amarrei, então ele foi lá e recolheu. E aí depois eu comecei a mudar o meu jeito de ser, né? Mas eu fiquei tão chateado, falei, puxa vida, empreguei tanto tempo da minha vida nisso, agora vou ter que jogar tudo isso fora? Mas aí o pastor falou, não, dona Gertrudes, o que a senhora viveu vai servir para a senhora evangelizar em cima disso. Aí eu me conformei com isso, né? Mas mesmo assim eu não tive aquele preenchimento que eu gostaria de ter em outra denominação. Foi aí que no Ministério de Vida, né, no Ministério Mudança de Vida, eu consegui entender mais da palavra e também eu não conseguia me firmar na obra, fazia uma coisinha assim, depois parava, né? Mas Deus foi dando vitória e Deus me transformou. Olha, muita coisa mudou. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu disse para mim mesma, eu vou sentar nesse banco e desse banco eu não vou sair para nada. Quem quiser varrer a igreja, que varra, porque eu não vou varrer.
Quem quiser fazer qualquer coisa, distribuir panfleto, faça, porque eu não quero fazer nada. Quero só sentar no banco e daqui eu vou para minha casa e desse banco não saio para nada. Hoje, eu sou diaconisa. Ah, mudou tudo. Inclusive, na época que eu ainda estava lá com aquelas práticas, eu tinha comportamento de fuga. Quando alguma coisa me aborrecia, eu ia para o cinema. Aí terminava um filme, eu ia para outro cinema assistir outro filme. E aí eu ia para outro cinema, quando eu vejo já tinha anoitecido. Mas depois que eu me converti, nunca mais tive vontade de ir ao cinema. Hoje, o que a senhora pode dizer? A senhora é uma mulher liberta. Sou uma mulher liberta. Inclusive, esse dia eu estava lendo no Salmo 24, tem uma passagem que fala: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas só que nós nunca nos doamos para o Deus vivo, nós doamos para outros deuses. Eu me doei para muitos deuses, mas nunca havia me doado para o Deus vivo, porque eu não queria de jeito nenhum me doar para o Deus vivo, porque eu não queria ser crente, tinha paura de crente. Hoje eu sou crente e faço por onde transformar a outras pessoas em crentes também. A sua vida em todas as áreas foi mudada, dona Maria Gertrudes? A minha vida em outras áreas também está caminhando, porque quando eu entrei aqui, com muita vergonha, eu dizimava merreca. Tanto que eu nem punha o nome no envelope, porque eu tinha vergonha. Mas era pregado, né? Não importa o valor, o importante é a sua atitude. Mas hoje eu já dou dízimos e ofertas maiores. Mas houve época, quando eu ainda não era convertida, eu tinha 3 empregos, dormia no chão e não conseguia comprar uma geladeira. Eu levei 5 anos tentando comprar uma geladeira e não conseguia. Com 3 empregos, dormia no chão. Dormia no chão, não tinha cama, não tinha geladeira e também não tinha comida. Às vezes, para comprar mistura, né? Às vezes comprava fubá para substituir o arroz e o feijão, para poder ter o dinheiro para comprar mistura. Mas hoje eu tenho a minha despensa farta, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém. Não posso me queixar. A senhora acabou de falar que chegou a demorar 5 anos para poder comprar uma geladeira. Pois é, o senhor vê. E hoje, como está? Hoje eu tenho geladeira, tenho fogão bom. E logo que eu comecei assim, a morar sozinha, para ter minha independência, eu tinha um fogão de uma boca só. Em minha panela era uma lata de cera, que os antigos devem ter conhecido uma cera chamada cera parquetina, era a minha panela. Hoje eu cozinho em panelas boas, mas eu comecei a minha vida desse jeito. Hoje você pode dizer que a sua vida está transformada. Minha vida está transformada, está caminhando para lugares mais altos, eu tenho percebido isso. Ainda não cheguei aonde eu quero, mas eu estou buscando e estou caminhando. Mas não está mais aonde estava antes? Não, de jeito nenhum. Como é fazer a obra dentro do Ministério Mudança de Vida? Olha, fazer a obra no Ministério de Vida é gratificante. Que quando a bispa sempre nos ensina, cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas. Não tem nem o que explicar a respeito disso. Eu estou cuidando das coisas de Deus e Deus está cuidando da minha vida. Amém. O que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora? Representa um grande alicerce e realmente aqui a água se transforma em vinho. Hoje você pode dizer que a sua vida foi transformada da água para o vinho. A minha vida foi transformada. E está abençoada. Amém. Feliz. Amém. Sua boca está cheia de riso. Está cheia de riso, sem palavrões, mas cheia de riso. Amém. Deus abençoe. Amém.